A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês com toda a sorte de bênção e de vitória. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão, pastor Vicente, pastor presidente da Igreja Pentecostal Fogo, Graça e Caridade. Eu quero passar nesse momento de meio-dia trazendo uma reflexão para a tua vida, uma palavra para o teu coração, para a tua alma. Quero falar sobre Isaías 35, versículo 8, 9 e 10. Assim, meditando aqui na palavra do Senhor, Deus ministrou em minha alma esses 3 versículos, da qual eu quero repartir com você. Eu quero dividir com você esta palavra de Deus. Isaías 35, versículo 8, 9 e 10. Diz a palavra do Senhor: E ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será um caminho, será somente para o seu povo. Quem que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senhor nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, diante da Tua palavra, nos encontramos neste exato momento de meio-dia, ó Deus, para engrandecer o Senhor e bendizer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o eterno da nossa alma, da nossa vida. Senhor, Tu és a rocha inabalável. Tu és, Senhor, meu Deus, meu Pai, o instrumento em que faz permanecer nossa casa de pé. A Tua palavra diz que o Senhor é a rocha, e é sobre esta rocha, Senhor, que está a nossa vida. O Senhor é o caminho eterno. Toma direção, fala conosco nesta Tua palavra, Senhor. Seja glorificado o Teu nome, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Isaías, capítulo 35, versículo 8, 9 e 10. Isaías, o profeta messiânico. Neste texto ele entra trazendo uma narração muito forte sobre aquilo que ainda está por vir, mas que já está preparado para a nossa vida. Aquilo que ainda está para concretizar sobre a nossa vida, mas já está preparado antes da fundação do mundo.
O profeta Isaías, ele vai falar sobre um caminho. E esse caminho não seria como os caminhos que nós vemos aqui na terra. Não seria um caminho comum que qualquer pessoa pode fazer e pode caminhar por ele. Isaías, ele fala sobre um caminho. E sobre este caminho que o profeta Isaías fala, é que eu quero falar também com você nesse momento. Aqui na terra nós podemos ver grandes caminhos, caminhos que levam à fama, ao destaque, caminho que leva a status, caminhos que levam a grandes poderes. Também, da mesma forma, olhando nesta visão, nós vimos que há caminhos que levam ao precipício, à destruição, e leva o ser humano a empobrecer e desfazer de tudo que alcançou. São todos os tipos de caminhos que existem aqui na terra. Mas esses caminhos são caminhos que levam o homem, às vezes, para alcançar status, fama, nome, e até em meio a isto, há o caminho que leva a empobrecer, a entristecer, a voltar ao início do que aquela pessoa tinha ou talvez não tinha. Há caminhos que levam a vários propósitos. Se nós olharmos em Mateus capítulo 7, do versículo 13 e do versículo 14, nós vemos aqui Mateus, ele é narrando, dizendo ali uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, ele dizendo desta maneira que há caminhos que no princípio para o homem parece ser bons, mas no final dá em caminho de morte. Da mesma forma, quando nós olhamos Mateus 7:13, vemos dizer: entreis pela porta estreita. Nós não se esquecemos de Provérbios 14:12. Nós não podemos se esquecer do que a Bíblia nos ensina, do que a palavra de Deus nos ensina. Porque se em Mateus, de número 7, de versículo 13 e 14, dizem: entreis pela porta estreita. Nós devemos observar em Provérbios, de número 14, de versículo 12, e ver a Bíblia nos dizendo que há caminhos que o homem parece bons, mas ao cabo dá em caminho de morte. O final é caminho de morte. Quando nós olhamos esse texto, logo nos identificamos nesse texto. Porque o texto está falando sobre caminho. Se nós falamos em Provérbios de número 14, de versículo 12, e vemos falando sobre caminhos que na terra é oferecido, é apresentado
na vida do ser humano, e que são muitos desses caminhos, são caminhos de morte. Nós olhamos mais à frente também no mesmo livro de Provérbios, de número 16, de versículo 25. E nós vemos a Bíblia, a própria palavra de Deus, neste momento de meio-dia, nos dizendo em Provérbios 16, do verso 35, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. Olhando o texto, nós vemos que em Provérbios de número 14, de versículo 12, e em Provérbios 16, de versículo 25, a Bíblia nos traz praticamente a mesma visão do que está sendo narrada aqui nesse momento, falando sobre caminho. Há caminhos que parecem perfeitos, há caminhos que parecem ser louváveis, há caminhos que parecem ser direito, mas estes caminhos, eles trazem uma certa consequência. Caminhos que trazem uma certa consequência. Caminhos que traz para cada pessoa um certo objetivo, conforme a escolha do caminho que cada pessoa resolveu seguir. Isaías, ele vai falar sobre o caminho, e esse caminho não é um caminho que nos proporciona ser um perdedor, ser um fracassado. Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai narrar sobre o caminho, e não foi um caminho que foi feito pelo homem. Alabrasuribiom de que a subcandaia sébria. Andarabastu coubianai. Abraste calabrasuribicanturibianda. Não é um caminho que foi feito pelas mãos do homem, pelo próprio ser humano. Isaías vai falar sobre o caminho que foi feito por alguém que vai muito mais além, e que seu trabalho sempre foi perfeito e sempre foi louvável. Ele fala do caminho santo, do caminho perfeito, do caminho que não tem transgressões, do caminho que não nos proporciona a ser um perdedor, a ser um fracassado. Ele nos fala sobre o caminho que nos traz a verdadeira alegria, que a nossa alma realmente necessita. Ele fala sobre o caminho eterno, um caminho que não se pode ser tapado, que não pode ser fechado com alguma coisa. É um caminho que está sempre aberto, um caminho que está sempre apto para nele andar aqueles que escolheram viver uma vida santa na presença de Deus. O profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele mesmo profeta que entregou a mensagem a Ezequias, que falou com Ezequias em 2º livro dos Reis, do capítulo 20. Aquele mesmo que no seu livro de número 37,
profeta Isaías, de número 37, também relata o mesmo texto, entregando a mensagem a Ezequias. Este profeta tem uma vida com Deus, tem um chamado para induzir a outras pessoas, não a ir por força ou por violência, mas induzir a outras pessoas a entenderem, se quererem entender. Se assim esta pessoa querer entender que o caminho eterno só quem prepara para a nossa vida e já está preparado, já está pronto, foi Deus que preparou. O profeta, ele inicia do versículo 8 do seu capítulo 35, ele diz: e ali haverá um bom caminho, um caminho que chamará o caminho santo. É um caminho santo, é um caminho que não se pode adentrar o pecado, é um caminho aonde o pecador que era pecador e que resolveu viver com Deus e fazer a vontade de Deus, foi purificado pela palavra, pelo sangue de Jesus. E neste caminho santo esta pessoa irá andar, porque já está transformado pela palavra de Deus. E o texto diz que o caminho santo, haverá nesse caminho santo uma regra. Não será um caminho santo preparado por Deus. Para andar no caminho santo não será qualquer pessoa. Não será qualquer um que poderá andar no caminho santo do Senhor. Isaías diz que o caminho santo que Deus preparou tem regras. Isaías 35, verso 8, diz assim: caminho santo, o imundo não passará por ele. Olha só, o caminho que Deus preparou para adentrarmos nas mansões celestiais e andarmos ao lado de Deus, ao lado do Senhor. É um caminho que nos conduz a viver algo sobrenatural. É um caminho que nos conduz a viver a vontade de Deus, o querer de Deus. Mas é um caminho também que nos leva a entender que por ele só anda quem é santo, que por ele só anda quem é perfeito, que por ele só anda quem escolheu andar retamente no caminho de Deus, no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é um caminho cheio de regras, meu irmão, minha irmã. Não poderemos andar por um caminho santo trazendo o pecado. Não podemos andar pelo caminho santo trazendo o adultério. Não podemos andar pelo caminho santo trazendo morte em nossas costas. Não podemos andar pelo caminho santo trazendo muitos pecados acumulados. Para andar pelo caminho santo, é preciso dar uma volta e entrar no texto em João, Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, no capítulo 8 de João, do versículo 32 e 36. Para adentrarmos no caminho santo e perfeito do eterno, é preciso de entrar no Evangelho de Jesus, no capítulo 8 de João, do versículo 32 a 36, e caminhar pelo texto. Alabra suribicai de prove anaia sébria. Adadaraba suribicaia. Terra labanchorebiam de covia. Para adentrar pelo caminho santo,
tem que dar uma volta nesse texto. Tem que caminhar por esse texto e ver o que está dizendo lá em João 8, 32 ao 36. E caminhar vendo o texto dizendo desta forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E seguindo no versículo 36 vai dizer: pois se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vós sereis livres. Em outra tradução, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vós sereis libertos. Há um caminho santo preparado por Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Há um caminho santo que Deus preparou para você. O imundo não passará. É um caminho cheio de regras. Aleluia! É um caminho que Deus estabeleceu regras. Não pode andar pelo caminho santo levando o pecado como um bagagem. Alabraçuribicai. De pra face a candarábia, de que a súbia, de prove a nabacébria, adabadabadarabacé. Não poderá andar pelo caminho santo sem primeiro deixar o pecado, deixar a prostituição, deixar a vida que tem te impulsionado a pecar e desviar do propósito eterno, do caminho eterno. Alabraçuribicai, adabanchorebianta. O caminho eterno foi preparado e está pronto para você. O caminho eterno Deus preparou e está pronto para você. O caminho eterno está pronto e Deus preparou para você. Mas entenda o que Deus preparou para você, um caminho eterno. Mas entenda o que eu vou te falar agora. Tem regras para andar nesse caminho. Tem que ser santo. Não pode entrar pelo caminho eterno, andar pelo caminho eterno que Deus preparou, e é um caminho que nunca tem, aleluia, fim. É um caminho que nunca sai da vida daqueles que escolheu se santificar e viver o querer e a vontade de Deus. É um caminho que é eterno, nos proporciona a chegar mais e mais na presença de Deus e viver o querer e a vontade de Deus. É um caminho eterno que nos leva para perto dele. É um caminho que tem regras. Alabrarabraçuribianda, abrasteca labandaraia, adabandava subcomandácia. É um caminho que tem regras. Deus estabeleceu regras. O caminho que Deus preparou tem ordem e tem decência. Mas pastor, eu continuo pregando e vivo no pecado. Se conserte agora. Pode pregar e continuar no pecado. Mas se perecer nesse momento, o Senhor permitir você perecer nesse momento, você não entra pelo caminho eterno. Mas pastor, eu continuo pregando, pastor, estou amaziado. Estou vivendo a bigamia, a poligamia. Estou vivendo várias situações, estou vivendo incesto. Se conserte, aleluia, enquanto Deus está falando agora, se conserte. Porque pelo caminho eterno, se não se consertar, você não passa. Tem regras. Aqui na terra você prega no pecado.
Você profetiza no pecado, entrega recado dizendo que Deus mandou no pecado. Mas agora eu quero ver naquele dia de você entrar pelo caminho santo e você dizer: não, eu servir ao Senhor, eu servir a Ti, Senhor, e quero passar por este caminho e ser naquele momento impedido de passar pelo caminho eterno por causa da bagagem de pecado que era grande. Alaban churibianda, abadabadaraba suribicai, alabácia darábia, tecaia súbia. Isaías vai narrar o texto. Nestes 3 versículos aqui eu quero trazer ao teu entendimento que Deus já preparou o caminho eterno para você seguir, meu irmão, minha irmã. Deus preparou o caminho eterno. E Isaías é bem claro dizendo: e ali haverá um bom caminho, onde Deus organizou para nós estarmos com Ele, para nós vivermos com Ele e estar ao lado ali, servindo ao Senhor, juntamente com Ele, transformado, livre de pecado, livre de tudo o que contamina. A Bíblia diz que o caminho está pronto. O caminho está pronto, o caminho está perfeito, o caminho está organizado desde a fundação, antes da fundação do mundo. E Deus preparou este caminho para que você seguisse por ele. É um caminho eterno, é um caminho livre de pecado, que não te impulsiona a pecar. Mas é um caminho que te leva a cada momento a você andar e se aproximar, e andar e chegar, e andar e ouvir, e andar e estar lado a lado com Deus. É o caminho santo. Ali haverá um bom caminho, caminho que chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhar não errará, nem mesmo o louco. Olha o que Deus está dizendo aqui nesse momento de meio-dia. Qual o momento, a hora que você está ouvindo essa palavra? Mas Deus está falando aqui na sua palavra que aqueles que vivem no pecado e que vivem uma vida pecaminosa vai ser impedido de andar no caminho santo. Isaías diz: o caminho foi preparado, está pronto, e é para o seu povo. É para aqueles que resolveram viver a vontade de Deus. É para aqueles que escolheram viver o querer de Deus. É para aqueles que decidiram viver a vontade de Deus, o caminho santo do Senhor. Você quer andar por esse caminho santo do Senhor? Você aí mesmo onde você está pode fechar os teus olhos e confessar a tua vida completamente, tudo da tua vida diante do Senhor Jesus. E receber Ele como Senhor da tua vida, da tua alma, do teu coração. Receber Ele na tua vida, receber Ele em tua casa, receber Ele no teu trabalho, receber Ele em tua mente, em teu coração, em teu corpo, em você. Receber Jesus, aleluia, para fazer morada dentro de você, aleluia, e te impulsionar a viver o caminho eterno. Alabaia suribicá, adabadaraia súbia, adabam churibianda, te calabras, te calabadaba suribicai. Deus preparou o caminho santo. Está pronto para você, meu irmão. Está pronto para você, minha irmã. Está pronto. Mas pastor, o cair é do homem, o levantar é de Deus. É. Mas viver todos os dias caindo e dizendo: Deus me levanta hoje.
Caiu agora. Deus te deu permissão em se levantar, quando foi de tarde caiu de novo, à noite caiu de novo. Deus é brincadeira. Se conserte. Porque como Deus quer te levar para o caminho eterno, o diabo também quer te levar para o inferno. Se conserte. Alabaia suribianda, ekanabadavastekóvia, xarabraste calabadavastia, xadabanduribicai, xabandorebecandabadavassúbria. A Bíblia diz que Deus já preparou o caminho. Isaías diz assim: ali haverá um bom caminho, o caminho que chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele. E aí Isaías diz assim: pois será somente para o seu povo. Alabrasto cobandai. O que Deus preparou, o caminho santo que Deus organizou, só passa por ele o santo. O imundo não passa, o imundo não segue, o imundo não pode seguir avante pelo caminho que Deus preparou. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o texto diz: será para o seu povo, quem quer que por ele caminhar, não errará, nem mesmo louco. Você vê a perfeição do que Deus preparou para a nossa vida. Ainda estamos no versículo 8 do capítulo 35 de Isaías. Estamos na parte B do versículo 8 de Isaías, do capítulo 35. E aqui o texto diz que quem quer que por ele andar, não vai errar, não vai perder o caminho. Quem quer que por ele passar, a Bíblia diz que nem mesmo louco errará o caminho. O louco não vai errar o caminho, porque o caminho é perfeito. Deus preparou o caminho perfeito para você, irmão. Deus preparou um caminho perfeito para você, minha irmã. Deus preparou, está pronto. Agora só basta você querer. Só basta você querer seguir pelo caminho santo do Senhor, pelo caminho eterno do Senhor, pelo caminho perfeito do Senhor, pelo caminho que Deus preparou para você. Deus preparou. É o caminho eterno. Cadê os que vão entrar aí e andar pelo caminho eterno? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqueles que vão caminhar pelo caminho eterno do Senhor e que não vai errar o caminho. A Bíblia diz que o caminho é tão perfeito que nem mesmo aqueles que é tido como louco, como doido, como alguém que tem distúrbio, a Bíblia diz que nem mesmo este vai errar o caminho. Mas e você, meu irmão, minha irmã? O que tem acontecido, que você tem errado o caminho? O que tem acontecido, que você tem perdido o foco do caminho? O que tem acontecido, que você tem caído e não tem forças para levantar? O que tem acontecido com você, meu irmão, minha irmã? É hora de levantar. É hora de levantar e se pôr de pé. Porque o Senhor preparou um caminho eterno para você. Ele preparou. Ele organizou. Está pronto. Está perfeito o caminho que Deus preparou para a tua vida. E Isaías diz que o louco, ele pode ser louco agora. Ele pode ser uma pessoa louca agora. Mas a Bíblia diz que o caminho será tão perfeito
que até o louco olhará o caminho e verá e não pode errar o caminho, porque é perfeito. E o texto vai dizer, no versículo 9, ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. O caminho que Deus preparou não vai ter nenhuma ameaça para a tua vida. O caminho santo que Deus preparou, não haverá algo de imperfeição para impedir o teu acesso. Mas tem que ser santo. Tem que buscar a perfeição de Deus, buscar a perfeição de Deus. Mas pastor, nós não seremos perfeitos totalmente naquele dia ao lado do Senhor. É sim, mas enquanto estivermos aqui a cada dia, temos que buscar de Deus. Senhor, tem misericórdia, me ajuda a vencer, me ajuda a chegar, Senhor, à estatura de um varão perfeito. Naquele dia eu quero estar perfeitamente diante do Senhor, sem nenhum pecado, andando pelo caminho eterno, andando pelo perfeito que o Senhor preparou. A Bíblia diz que não haverá leão no caminho, não haverá nenhuma ameaça no caminho eterno, mas o texto vai dizer que pelo caminho eterno só vai andar os remidos do Senhor, só vão andar aqueles que foram, aleluia, lavados pelo sangue de Jesus, vão estar andando pelo caminho perfeito, vão estar andando pelo caminho eterno. Não vai ter nenhuma ameaça para impedir, para ser um bloqueio, para tal pessoa não avançar. O caminho eterno que Deus preparou é um caminho que vai te levar, aleluia, a esquecer totalmente um dia teve pecado. O caminho eterno que Deus preparou, Deus organizou para você, oh glória, porque sabe que você se santificou, se preparou para aquele dia, se organizou para aquele dia, para que naquele dia você viesse a estar andando pelo caminho eterno ao lado do Senhor. Amém, meu querido Roberto, a paz do Senhor, meu querido. Amém. É um caminho eterno. Deus preparou o caminho eterno. Deus preparou o caminho eterno para a sua igreja. E o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia diz que o caminho é perfeito. O caminho não vai ter nada de inconveniente para atrapalhar o nosso trajeto, para atrapalhar a nossa caminhada. O caminho que Deus preparou é tão perfeito que Isaías, no capítulo 35, no versículo 9, Isaías vai dizer desta forma ali: não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Olha só aqui o que Deus preparou. Deus está dizendo que tudo que fosse mal e que estava atrapalhando o trajeto de cada pessoa a chegar ao caminho eterno, quando pisar no caminho eterno, quando estiver no caminho eterno, a Bíblia diz que tudo, o leão, tudo aquilo que possa causar, fazer um mal, a Bíblia diz que nada disso vai existir ali. É um caminho perfeito, é um caminho excelente, é um caminho que Deus preparou. E quando nós olhamos sobre a questão do caminho, nós vimos João 14, versículo 6, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim. O que nós entendemos que Isaías está dizendo, que o caminho eterno está pronto. Alabadarabrasuribicai, está pronto o caminho eterno que Deus preparou, está perfeito o caminho eterno que Deus organizou. O leão não pode te causar danos, nada que for, tudo o que for mal não pode chegar até aquele caminho, porque é um caminho de excelência que Deus preparou para você seguir. Alabaia suribi
Adavasuribicai, Plavaste Cadabadavacia, Anduribia de Comanai. A Bíblia diz aqui, em Isaías 35, no versículo 9, mas os remidos andarão por ele. É um caminho perfeito, mas andará somente os remidos. É um caminho perfeito e todos poderão ver. É um caminho perfeito e todos verão. Mas aqueles que acumularam pecados e pecados não podem passar por esse caminho eterno. Não pode andar pelo caminho eterno. Não pode pisar no caminho eterno. Porque Deus preparou somente para o seu povo. Deus preparou para aqueles que resolveram viver a vontade de Deus, o querer de Deus, aqueles que escolheram viver a vontade do Senhor. Deus preparou o caminho eterno para aqueles que resolveram viver a vontade de Deus. Aleluia! Isaías diz desta maneira: os remidos andarão por ele. Não é um caminho que será aberto para todos seguir. Serão somente para os remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Serão somente para aqueles que, aleluia, embranqueceram as suas vestes, vivendo uma vida santa, consagrada na presença do Eterno. Alabadarabrandarabasuribicai, alabrastecai labraceia. Aqueles que resolveram viver uma vida perfeita no pecado, destruindo e vivendo a vida, destruindo a sua alma, o destino será o inferno. Deus vai permitir, aleluia, Deus abençoe minha irmã Nívia. A Bíblia diz que Deus preparou o caminho eterno. O caminho eterno está pronto, está organizado. Deus já preparou, porém é um caminho que tem regras, é um caminho que tem um limite para quem pode e para quem não pode. E Deus, Ele preparou este caminho, meu irmão. Não foi somente para o santo, não foi somente para o povo dele. Deus preparou para todos, mas para que isso aconteça, é preciso você entender a vontade e o querer de Deus e vir também e entrar, aleluia, no meio de todos aqueles que estão buscando a perfeição em sua vida, em viver a vontade, em viver o querer de Deus, em viver, aleluia, uma vida com Deus. Só anda pelo caminho aqueles que escolheram, aleluia, viver o caminho eterno. Aleluia! Oh, glória a Deus! Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo, alegria alcançará, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O que Deus promete para Israel, o que Deus promete para o povo que estava na Babilônia, o que Deus promete para os que estão vivendo na Babilônia, é que Ele iria resgatar, iria trazer para um propósito, voltarão e virá a Sião com cântico de júbilo, alegria eterna. Não será uma alegria que vai passar, uma alegria passageira, mas será uma alegria eterna, porque irá alcançar, aleluia, as profundidades eternas que Deus preparou para cada um, que Deus preparou para cada vida, que Deus preparou para cada pessoa que assim escolher este caminho eterno.
E aqui eu quero fazer um apelo para a tua vida. Você que entende esse texto e quer se entregar para Jesus, quer fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, eu quero convidar você aí onde você está agora, você se ajoelhar e fechar os teus olhos e orar comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, sei que eu sou falho e imperfeito, mas o Senhor sempre foi perfeito, sempre o Senhor é fiel. E eu quero entregar a minha vida nesse momento ao Senhor. Eu quero voltar para a tua presença. Eu estava afastado, mas depois desta palavra eu quero voltar. Eu quero orar pela tua vida e agora. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. E abre o teu coração agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, meu Deus, eu te apresento, ó Deus, esta vida, esta pessoa e agora, aonde está nesse momento que foi tocado pela tua palavra, pela tua presença, pela presença do Espírito Santo que nos conduz ao caminho eterno. Ó Deus, esse teu filho aí, esta tua filha, estava afastado, ou talvez não tinha feito ainda aliança com o Senhor, mas quer fazer agora. E por isso, Senhor, recebe o teu filho, a tua filha, na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escreve o nome no livro da vida e conduz a andar, meu Deus, pelo caminho eterno, pelo caminho perfeito que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu vos saúdo nesta tarde com a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês que estavam conosco, que está conosco aqui já no término desta live. Deus abençoe você. Glorifico a Deus pela sua vida. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Em todas as áreas da tua vida, Deus venha estender as mãos e te abençoar, te dar vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu finalizo aqui esta live. A paz do Senhor para todos. Deus te abençoe. Pai do Senhor, bênçãos.